Olá, IFRN, alunos, servidores, usuários, pais, familiares, enfim. Eu sou Renato Dantas, sou professor do nosso campo São Paulo Potengi e diante desse momento, né, de enfrentamento dessa crise, de pandemia e a disseminação do coronavírus, a intenção desse vídeo é para que a gente possa estar construindo um mini curso, né, sobre a elaboração de mapas para aqueles alunos que queiram estar desenvolvendo alguma nova habilidade ou revisando algum conteúdo. Então, a alternativa que alguns dos nossos colegas professores estão construindo, alguns materiais para que os alunos possam estar consumindo nesse período de isolamento social, para tornar nosso momento, nosso tempo, além das leituras, além das questões de acompanhar os vídeos que eu espero que todos estejam fazendo, né? Assistindo bons filmes, lendo bons livros, e tornando a nossa mente ativa nesse momento. Então é uma alternativa a mais para que aqueles alunos que queiram estar aprendendo uma nova ferramenta, vocês possam estar acompanhando esses vídeos aqui, tá bem? Então sejam muito bem-vindos. Nós vamos fazer aqui um conjunto de 10 videoaulas, contando com essa, para que a gente possa estar tornando os nossos usuários, né, quem acompanha as aulas, pelo menos minimamente independente na construção dos seus mapas para as suas mais diversas habilidades, ou as mais diversas áreas, né? Vocês vão perceber aqui que a construção dos mapas, elas não se restringe a uma área específica como meio ambiente ou como edificações. A gente pode encontrar aplicações disso, gerenciamento de dados espacialmente, para as mais diversas áreas. Licenciatura em matemática pode utilizar muito bem, a gente vai ver daqui a pouco. Os alunos da área de informática também, informática para a internet, enfim. Então, espero que vocês acompanhem, né? Está circulando esse vídeo cada 3 vezes por semana, eu vou estar colocando um vídeo, e dentro das próximas 3 semanas a gente já consegue concluir com esse conteúdo. Os vídeos curtos vão ser vídeos de 10 minutos, no máximo 15 minutos, para que a gente possa estar dentro de 1 hora e meia ou 2 horas no máximo de conteúdo, a gente já vai estar independente na construção de mapas. Vocês imaginem só que coisa interessante, né? De casa mesmo, do celular, vocês podem estar acompanhando. Ok? Bom, então vamos lá. Meu nome, como eu já disse a vocês, eu sou Renato, né? O professor está aí minha imagem, para aqueles que não me conhecem, que possam estar fazendo uma ligação com a imagem aí. Perfeito? Então, bom, a ideia é que a gente possa estar aprendendo a criar e acessar mapas digitais utilizando uma ferramenta chamada QGIS. Nós vamos trabalhar com esse software QGIS. Eu vou estar mostrando a vocês como instalar o software, como é que funciona o seu layout, as principais ferramentas. E a intenção é que após essas nossas aulas, vocês possam estar construindo mapas como esses aqui. Vocês podem observar que nós temos uma imagem de satélite, nós chamamos isso de um dado matricial, um arquivo raster, e em cima dele algumas camadas, né, com vetores já. Isso aqui já foi desenhado, vamos dizer assim, ou vetorizado por algum profissional. Então, essas drenagens, esse relevo aqui já foi construído a partir da interpretação de dados matriciais, tá bem? Então nós vamos aprender a fazer isso, e com poucas ferramentas vocês já vão ver que já é possível construir alguns dados, tá bem? Então primeiro eu queria mostrar aqui algumas aplicações, né, que no nosso contexto local, aqui vocês podem observar esse mapa mais central aqui, que é um mapa dos bairros de São Paulo do Potengi, da área urbana, né? Temos a barragem de Campo Grande, vetorizada em algum momento aqui, quando nós tínhamos um volume de água determinado. Obviamente que isso é variável, né, em função das chuvas e do período de seca, mas aqui nós temos as drenagens, a sequência, a jusante da barragem, né, do rio Potengi, que segue aqui próximo ao IFRN, segue caminhando para São Pedro, enfim, depois Natal e por diante, né? Bom,
Então, o mapa aqui, nesse caso, vocês podem observar que os bairros estão coloridos por cores verdes, amarelo e vermelho. Esse aqui foi um estudo feito para identificar o grau de saneamento, né, ou de instalação de rede coletora de esgoto nesses bairros. Foi um trabalho de TCC, onde os estudantes desenvolveram esse diagnóstico. Mas isso poderia ser, por exemplo, questões de epidemia, ocorrência de problemas de saúde pública, ou problemas de diarreia, de gripe, enfim, vários problemas que podem estar vinculados à questão da saúde. Poderia ser questões de ocorrência de crimes, determinados furtos, por exemplo, para um grupo policial, a própria Polícia Civil está gerenciando isso e otimizando o uso dos seus recursos para mitigar esses problemas. Poderia ser, por exemplo, o número de clientes de uma concessionária de internet, né? Então, para focar um pouquinho melhor nas suas estratégias de marketing ou para melhorar suas infraestruturas, né? É uma aplicação importante para os alunos de informática aí. Poderia ser o número de residências em não conformidade com as questões de IPTU, por exemplo. Então, para um gerenciamento dentro de uma secretaria de urbanismo ou de obras, vocês poderiam estar utilizando isso no curso de edificações. Alunos de uma rede pública que tem algum déficit de aprendizagem ou alguma questão social vinculada a esses alunos e um gestor de uma escola precisa mapear isso, então a licenciatura de matemática também pode estar utilizando dessas ferramentas. Enfim, uma série de aplicações que a gente vai estar contextualizando e aprendendo a discutir isso aqui com vocês, tá bom? Então espero que seja muito útil. Aqui tem uma delimitação de uma bacia hidrográfica, né? As suas microdrenagens, drenagem principal, para que a gente possa mapear e interpretar isso, poder inclusive planejar o uso dos recursos florestais, da ocupação urbana. Tem várias aplicações a partir desse tipo de atividade. Aqui é um mapa hipissométrico, né? Então a hipissometria vai discutir um pouquinho, vai permitir que a gente entenda um pouco a altimetria do relevo aqui, as diferenças de altitude, e a gente possa estar sobrepondo em cima disso uma camada de limite, por exemplo, aqui acredito que seja de alguns bairros, né? Então, quais são os bairros que têm maior ou menor declividade, enfim, uma outra aplicação importante. Aqui mais alguns mapas, só para que a gente possa contextualizar também um pouco melhor. Aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, né, aqui algumas drenagens. Nesse caso aqui, vocês podem observar, ó, vendas ao cliente. Então, provavelmente, aqui é um número maior ou menor de vendas em função da localização dos seus clientes, para que vocês, de novo, possam estar otimizando aí as estratégias de venda e fortalecendo as rotas de venda. Para isso aqui poderia ser um produto, como eu falei já, um produto de internet, poderia ser, enfim, os usuários de uma rede de farmácias, de supermercado. As aplicações são das mais dinâmicas possíveis, né? Mapa de violência aqui, ó, vocês podem observar aqui também, na cidade de São Paulo, aqui, ó, concentração de tipos de eventualmente algum crime, né? E consegue mapear e observar quais são as áreas mais vulneráveis e fortalecer um pouquinho essas estratégias. Aqui, rotas das linhas de ônibus, né? Otimizar essas rotas, ver quais são os trechos que estão com problema de pavimentação, né? Criar estratégias de melhoria, otimizar essas rotas, ver se algum bairro não está sendo atendido ou alguma zona rural. Isso pode ser uma estratégia também dentro de uma secretaria de educação, enfim, algumas alternativas aqui. E aqui é um mapa já aqui de toda a América do Norte, América Central e do Sul, né? Onde a gente pode ver aqui casos de ocorrência de vírus, de Zika vírus, né? Aqui vocês podem ver esse rosinha mais claro aqui é uma questão quando o vírus ocorre de modo sazonal, né? Em períodos do ano, e as zonas mais vermelhas é que o vírus estaria ocorrendo de forma mais permanente durante o ano inteiro, certo? E aqui vinculando essas informações a dados de fluxo de passageiros, né?
Então, os passageiros vindos do Brasil para esses diversos países, o número aqui, a gente podendo relacionar o risco de disseminação desse vírus, que é um tema tão atual, né? Então vejam que é muito versátil, uma ferramenta que vai permitir que vocês desenvolvam projetos nas mais diversas áreas e mesmo que não estejam em algum momento trabalhando com isso, é uma ferramenta que vai acrescentar a você um conteúdo, uma habilidade nova que daqui no futuro, quem sabe, numa entrevista de emprego ou num eventual trabalho até próprio que você desenvolva, um empreendedorismo, alguma coisa, você empreenda uma ideia nova, que as ferramentas de mapeamento possam estar sendo interessantes aí no seu contexto, tá bem? Então vamos lá, como é que está organizado esses nossos momentos? A gente organizou aqui 10 encontros, então veja que eu estou apresentando hoje o minicurso, a gente vai apresentar a instalação do programa hoje e também o layout, como é que é, familiarizar um pouquinho com essa ferramenta. Depois vamos aprender que tipo de arquivo a gente pode manusear ou gerenciar dentro do programa, arquivos do tipo raster, uma imagem de satélite, uma fotografia aérea, dados de vetores, desenhos, limites de rios, pontos e polígonos, né, bairros e outros elementos que a gente vai estar zoneando. Vamos ensinar como abaixar alguns desses arquivos já prontos. Temos alguns bancos de dados públicos que nós vamos poder acessar para poder estar trabalhando. Então, numa terceira aula, né, nós vamos estar configurando o sistema de referência de coordenadas. É uma informação muito importante, porque primeiro a gente tem que entender que o mapa não é uma figura, né? Então, às vezes a gente pega uma imagem de um bairro e chama aquilo de mapa. Na verdade, para que aquilo se transforme no mapa, ou para que a gente consiga confirmar que aquilo é um mapa, ele precisa ter informações geográficas vinculadas a ele, né? Então é possível da gente poder identificar o norte daquela imagem, poder determinar uma escala. Então são uma série de elementos cartográficos que precisam estar vinculados àquela imagem para que a gente possa chamar ela de mapa, né? Então é importante fazer essa diferenciação e no sistema de referência de coordenadas vai ser o ponto de partida. Nós vamos precisar entender quais são as coordenadas, a padronização dessas coordenadas para que a gente possa estar construindo mapas compatíveis e que se comuniquem com outras bases cartográficas, né, distribuídas por aí. Então depois vamos inserir alguns arquivos, né, e acessar os seus bancos de dados. Todo arquivo de vetor, que a gente vai ver, uma imagem de um bairro, uma rua, tudo isso ele pode estar vinculado a ele uma série de dados, de informações, o nome da rua, o ano de emancipação de um município, o nome do seu prefeito, PIB, a população, as questões de IDH e uma série de informações que, vamos dizer assim, que vai estar por trás daquele mapa, daquele vetor, daquela camada, e que a gente vai poder estar acessando essas informações à medida que for interessante, que seja interessante para que a gente discuta um determinado tema no produto final do nosso projeto, tá bem? Então, vamos fazer a leitura espacial de alguns dados organizados em planilha. Muitas vezes a gente, dentro de uma prefeitura, numa secretaria ou dentro de uma própria empresa, a gente organiza tudo muito em planilha, né? Às vezes nas planilhas do Excel, do Access, outras plataformas, e nós temos lá, por exemplo, o número de usuários de determinada ferramenta, ou o número por exemplo, o número de vendas de um supermercado por dia, ou por hora, por caixa, ou por produto. Então tudo isso pode estar em planilhas e a gente quer setorizar isso ou mapear para saber para onde é que está, quais são os principais consumidores de determinado produto, ou enfim. Então quando a gente precisa parte de uma planilha do Excel e quer transformar isso em um mapa, uma análise espacial, é possível, a gente vai aprender como fazer, tá bem? Então a simbologia dos mapas, se a gente quer adaptar cores ou alterar padrões de cores em virtude do produto que a gente quer, destacar um determinado bairro, ou destacar uma rua, ou destacar algum ponto de uma usina eólica, um ponto de transmissão de internet, do Wi-Fi, enfim. A gente vai poder estar trabalhando
ajustando essas simbologias para que a gente consiga destacar alguma informação naquele mapa. Rotulando o mapa, instalando alguns complementos, a gente vai ver que o programa ele não é completo, normalmente a gente vai precisar estar instalando complementos para determinadas atividades. E rotulagem seria nada mais, nada menos do que, por exemplo, a gente poder explorar as informações, os nomes dos bairros, os nomes de ruas, e que isso possa estar sendo visualizado também no produto que a gente vai gerar. Vamos aprender a criar novos vetores, nessa aula 8 aqui, ó. O que seria criar vetores? Seria, por exemplo, em cima de uma imagem de satélite, eu a partir dela criar vetores de ruas, de limites de bairros, criar vetores de linhas de transmissão de energia, ou de rota de um determinado mototáxi, ou fluxo enfim, criar qualquer vetor que eu possa estar espacializando, né, a partir da imagem. A gente vai aprender como fazer. Aí vamos gerenciar um pouquinho as tabelas de atributos, são aqueles bancos de dados que eu me referi, como é que a gente acrescenta um novo dado dentro do programa, uma nova coluna com novas informações sobre aquele determinado elemento que a gente está discutindo. Composição de mapas, que seria já o produto final. Como é que a gente, dentro de tudo que a gente já fez, consegue construir um mapa, um arquivo final, onde a gente possa estar apresentando isso de forma mais profissional, de forma mais elegante, para que seja interpretado corretamente e inserido nos nossos relatórios ou entregue como um produto enfim, alguma entidade, alguma organização, uma prefeitura, uma secretaria, a gente vai poder estar apresentando isso, certo? Então vamos lá, essa aqui é a logo, essa aqui é a logo do programa, essa é a logo mais atual. O programa tem evoluído, né, nos últimos 20 anos, 18 anos mais ou menos. Então o programa ele antes se chamava QuantumGIS, por isso que esse Qzinho aqui é uma origem, mas teve um problema de direito de imagem, que, enfim, os antigos proprietários não se comunicaram muito bem, parece que um proprietário continuou com a empresa, não poderia usar o nome de origem e ele adaptou para não perder o vínculo com a imagem, ao invés de quanto chamou de QGIS. Então hoje a gente chama isso QGIS. O GIS vai significar Sistemas de Informações Geográficas, só que no inglês aqui. Então, sistemas de informações geográficas utilizando uma ferramenta do QGIS, né? o QuantumGIS antigo, tá bem? Então, como é que a gente instala esse programa? Eu vou começar do zero, né? Estou aqui imaginando que os ouvintes, né, que estarão acompanhando aqui nossas aulas, sejam pessoas que ainda não tiveram nenhum contato, então, de forma muito inicial, consultando aqui nossas aulas. Então, primeira coisa, a gente vai ter que instalar na nossa máquina, né? QGIS.org é o site de acesso aqui, é gratuito, certo? Não vai ter implicação em custo algum. Vocês vão estar instalando. Eu vou até acessar aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. QGIS.org. QGIS.org. Vamos lá. Botei aqui no nosso Google, ó. E aí vocês vão ver que vai abrir já uma tela. Tem essa versão 3.12, Bucureste, né? Acho que se pronuncia assim, não sei. Normalmente é o nome de uma cidade, vai atualizando. E aqui a gente tem como fazer o download, certo? Tem a opção de mudar para o português, mas acho que é muito tranquilo. Não vai precisar ter um domínio da língua não para poder acompanhar. Se vocês observarem, aqui nós vamos ter dois conjuntos de opções aqui para a gente estar baixando. O primeiro são as versões, vamos dizer, mais atualizadas, né? Então as últimas versões, as últimas ferramentas aqui. E esse aqui, esse LTR aqui que vocês vão ver, ó, esse Long Term Release, ele significa que são versões já mais consolidadas, que já foram testadas e que eventualmente não vão ter alguma ferramenta muito nova ou muito moderna, que esse daqui vai ter, mas como isso é atualizado mês a mês, isso aqui ainda continua, eu considero ainda sendo uma versão atualizada. Então é essa aqui que nós vamos trabalhar, tá bem? Vocês vão baixar, aqui vai depender da configuração do seu sistema operacional, aí do seu computador,
no meu caso é 64 bits, certo? Como é que eu visualizo isso? Eu abro aqui meu Explorer, por exemplo, ó, vou aqui no meu computador em propriedades, ok? Se for em propriedades, o que que eu vou ver aqui, ó? Tipo de sistema, sistema operacional de 64 bits. Se o seu for de 32 bits, você vai poder baixar, deixa eu retornar ali onde é que eu estava, aqui. Você vai poder baixar essa outra versão, tudo bem? Então, onde é que nós vamos? Revisando aqui, entro no qgis.org, a tela inicial vai ser essa aqui, eu vou em download, e aí eu vou baixar aqui essa versão, no meu caso, a desse longo período, uma versão mais testada, né, já, e essa de 64 bits, ok? Vou clicar, ele vai baixar automaticamente, que no meu caso eu já baixei, ó, e aí eu vou estar instalando ele de forma gratuita, perfeito? Bom, eu já não vou fazer essa etapa, vou deixar que vocês façam, e o que vai acontecer é que o programa vai abrir, vai instalar na sua máquina. Eu vou até mostrar como é que eu acesso ele, ó, vou aqui na função iniciar do meu computador, vou em QGIS, e já vai me aparecer aqui o aplicativo aqui, o QGIS, no meu caso é o 3, né? Então vai abrir essa tela, e é aqui que nós vamos estar brincando e discutindo um pouquinho dentro desse contexto, tá bem? Então instalei aqui o layout padrão que nós vamos utilizar. Importante destacar aqui que essa área maior é a área de visualização dos meus dados. Daqui a pouquinho vocês vão ver que eu vou estar visualizando alguns arquivos aí, ó, por exemplo, os municípios do Rio Grande do Norte, alguns bairros lá de São Paulo do Potengi. Daqui a pouco eu entro nessa parte de arquivos. Mas vamos entender um pouquinho o layout. Primeiro, vamos ter aqui uma lista de camadas, né? Aqui um arquivo onde vai ter as camadas, ou seja, os arquivos que eu vou estar gerenciando e utilizando para a construção do meu mapa, a área de visualização e aqui um conjunto de ferramentas que são muito familiares. Vocês vão ver que não existe muita dificuldade. Ferramentas de zoom, ferramentas de seleção, ferramentas de rotulagem, que a gente vai aprender como fazer, edição para desenhar um novo mapa. Aqui vocês vão, a gente vai se familiarizando aos poucos, não se preocupem, tá bem? Aqui nós adicionaríamos os arquivos com essas ferramentas, acessaríamos aqui um banco de dados a partir de uma planilha, banco de dados de outras fontes aqui. Depois a gente vai discutir um pouquinho essas ferramentas, pelo menos as mais básicas, as mais úteis aqui, tá bem? Então é um contexto muito tranquilo. Eu vou abrir aqui os meus arquivos que eu já deixei alimentado aqui, vou só habilitá-los aqui, ó, tá vendo? Depois eu vou ensinar como cada um vai poder baixar esses arquivos. Não se preocupe que a gente vai ter uma aula específica para vocês poderem estar acessando esses arquivos. Mas só para critério de apresentar aqui as ferramentas, com o próprio mouse aqui eu vou poder estar trabalhando o meu zoom. Ó. Esse scroll aqui do mapa, do mouse, ele quando eu giro para frente aqui ele vai dar um zoom para ampliar, um zoom para reduzir, né? Então eu posso estar trabalhando isso também com o zoom aqui, ó, com essas ferramentas de lupa aqui que eu tenho, certo? Se por algum motivo eu der um zoom numa área que seja fora do meu território de mapeamento, eita, perdi meu mapa. Muito comum isso acontecer, certo? O que nós vamos poder fazer? Perder o meu mapa, essa ferramenta aqui vai me permitir, ó, ver tudo. Significa que ele vai enquadrar todos os elementos do seu mapa dentro da área de visualização do programa. Perfeito? Então não se aperreiem quando estiverem fora da área do mapa, isso não é problema não, certo? Aqui, por exemplo, eu vou poder aproximar, deixa eu ver aqui, última visualização, essa lupazinha. Então, a visualização anterior de eu dar o meu último zoom, eu vou poder resgatar ela com essa ferramenta, certo? Aqui tem um zoom quando eu seleciono, por exemplo, selecionei aqui Mossoró, quero dar um zoom só em Mossoró, como é que eu faço? Aqui, ó, essa ferramenta já vai aproximar para a seleção. Então, o único componente aqui do meu vetor que está selecionado é o município de Mossoró. Então, quando eu clico, ele vai enquadrar isso dentro da minha área de visualização, permitir que eu gerencie esses dados aqui. Tudo bem? Então, deixa eu só alimentar um pouquinho, dar um zoom aqui na nossa região de São Paulo Potengi, ó, aqui alguns bairros,
alguma hidrografia. Vocês podem observar que nós temos três tipos de arquivos aqui: um arquivo de pontos. Esses pontos vão se referir a pontos de monitoramento da qualidade da água. Isso aqui não aparece, mas é a barragem Campo Grande, onde nós fizemos um trabalho de coleta da água em algumas profundidades para poder avaliar sua natureza, sua qualidade, né? Depois comparar isso com a legislação. Os bairros, alguns bairros pelo menos, a hidrografia, né? Os afluentes, o rio Potengi no seu trecho principal. E aqui temos inclusive já rotulando, ó. Nós já rotulamos aqui os bairros com os nomes deles e vai ser uma ferramenta que nós vamos aprender, tá bom? Então, bom, gente, por esse primeiro momento eu vou encerrar por aqui, senão fica muito cansativo, mas espero que esteja sendo útil, que todo mundo embarque nessa, que a gente possa estar compartilhando isso nesses próximas 2 ou 3 semanas para que vocês possam estar apresentando seus mapas no final, a gente possa estar trocando isso por e-mail, WhatsApp e discutindo as aplicações que podem ser úteis para cada contexto, para cada, enfim, área de concentração. Ok? Muito obrigado e eu espero vocês na próxima aí. Um abraço.